Boa noite, Igreja Paz do Senhor Jesus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 4:12. Nós vamos na tradução NVT. Eclesiastes 4:12. Diz assim: sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Amém, irmãos? O tema da mensagem essa noite é Unidos Venceremos. Porque você nasceu para vencer. Amém? Eu nasci para vencer. Mas não o tipo de vitória que o mundo prega, de que não teremos problemas e que seremos as pessoas mais famosas e bem-sucedidas. Não é esse tipo de vitória. Nós nascemos para vencer o pecado, o mundo, Satanás e a nossa própria natureza. Amém? E nós só vamos vencer se estivermos unidos. Você nunca vencerá sozinho. Poderia ser o tema também. Você nunca vencerá sozinho. Eu cresci aprendendo um conceito de que Deus nos fez seres interdependentes, ou seja, nós dependemos uns dos outros. Por isso que nem todo mundo tem todas as habilidades e todos os dons. A gente sabe que o Espírito Santo distribui os dons na igreja, mas existe uma variedade de dons que ele distribui conforme a vontade dele. E para um ele dá um dom, para outro ele dá outro. E ninguém é igual a ninguém. Ninguém vai ter as mesmas qualidades, os mesmos talentos, e da mesma forma, ninguém vai ter os mesmos defeitos. Todos nós temos defeitos, todos nós temos pecado, todos nós temos imperfeições, mas todos nós também temos qualidades. Temos dons e talentos que foram dados gratuitamente por Deus, na sua infinita misericórdia. Então, meu irmão, Deus fez isso de propósito, porque se você tivesse todos os dons e talentos, você ia simplesmente se fechar no seu mundo e falar: eu não preciso de ninguém, eu vou ficar aqui na minha casa, eu vou orar, eu vou cantar louvores a Deus e eu sou a igreja sozinha. E não existe isso. Sabemos que, já temos pregado bastante aqui, né? Sabemos que a igreja não é o prédio, não são as paredes. Por mais bonito que sejam os templos, a igreja não é isso. Mas a igreja também não sou eu sozinho. A igreja somos nós. Deus instituiu a igreja por meio de Jesus Cristo. Nós cremos que a igreja é um organismo vivo que tem um propósito. Cada um ajudando no crescimento do corpo inteiro. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai comparar a igreja com o corpo. Ele fala: a igreja é o corpo de Cristo. Lá em Coríntios ele fala que é como se fosse o corpo humano. O seu corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua função. Seu nariz tem a mesma função do olho? Tem a mesma função do ouvido? Então o ouvido tem uma função, o nariz tem outra. Mas cada membro do seu corpo depende do outro. Então, meu irmão, eu preciso de você. Amém? Sozinho eu não faço nada. Como diz o ditado, mandorinha só não faz verão. E é uma realidade, não é bíblico, mas o princípio é bíblico. De fato, não existe igreja de uma pessoa só. Igreja é o coletivo, é o ajuntamento de pessoas que creram em Jesus. Cada um com a sua imperfeição e limitação, dependendo da graça e misericórdia de Deus, sendo capacitado pelos dons do Espírito e sendo um instrumento de edificação. Eu já falei aqui sobre edificar, né? Que é levantar, construir, é o conceito de prédio. Ali vai um edifício de 10 andares. Ele foi edificado. Então a igreja, ela necessita de edificação. Para que a gente consiga lidar com as demandas da vida, nós precisamos edificar uns aos outros, para que a gente permaneça de pé, mesmo em meio às tempestades. Eu lembro de períodos de frio que eu passei ali na portaria,
Teve um inverno que eu peguei aqui, que lá na portaria, 5:30 da manhã, estava aproximadamente 0 graus. Amém? No termômetro do carro que eu tinha na época, a temperatura externa chegou a -2, aqui mais para baixo, né? Na cidade, eu lembro quando eu saí de casa, estava 1, 2 graus, mas quando eu cheguei lá na portaria, ainda estava escuro. Chegou a -2, de acordo com o medidor de temperatura externa. E eu lembro que eu observava as vacas, né? O gado que fica ali no pasto. É isso, irmão Dorival? Não tem às vezes umas novilhas que fica ali. Agora o pasto está um pouco abandonado, cresceu demais, né? Mas elas ficavam ali pastando. E no frio, eu chegava, elas estavam deitadas umas juntas das outras, uma pertinho da outra. Por que elas faziam isso? Para quê? Para se aquecer, exatamente. O contexto aqui de Eclesiastes capítulo 4 fala inclusive em relação a isso, né? Você sozinho vai ter muita dificuldade para enfrentar o frio. Mas se você estiver junto com outra pessoa, então vocês vão conseguir vencer o frio mais facilmente. Olha lá, da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? E de fato não dá para ser cristão sozinho. Não dá para você viver neste mundo de maneira completamente independente. Eu sei que muitas vezes motivado pelo orgulho, as pessoas falam: eu não quero depender de ninguém, não quero precisar de ninguém, não quero dar trabalho para ninguém, porque eu sou uma pessoa independente. Eu sou uma pessoa que não dependo de ninguém. Isso é uma ilusão. Todos nós dependemos. Por mais que você aprenda a fazer o máximo de funções possíveis, você vai sempre depender de alguém para alguma coisa. Você depende do atendente da padaria, você depende do açougueiro, você depende muitas vezes do frentista no posto de gasolina, você depende do farmacêutico, você depende do médico, você depende de muitas pessoas no seu dia a dia. Então não tem como fugir disso. E aí, aqui em Eclesiastes, nós vemos o Senhor falar em cada um, né, para cada um de nós, que um cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. É muito fácil você quebrar, é muito fácil você cair, é muito fácil você ser cortado, ser atingido por Satanás, se estiver sozinho. Se você estiver sozinho, meu irmão, Satanás, ele te alcança muito mais rápido. Agora, se estivermos juntos, se estivermos unidos no mesmo propósito, um ajudando o outro nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, cada um usando o dom que Deus deu para edificar o outro, meu irmão, pode o inferno se levantar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus edificou a igreja, e a igreja é o coletivo, é o ajuntamento daqueles que confessam o seu nome. Então, meu irmão, nós precisamos muitas vezes deixar de lado a divisão e as divergências. Não haverá ninguém que pense igual a ninguém. Cada um muitas vezes vai ter uma opinião diferente, nós vamos ter divergência de pensamento, até mesmo na teologia, no estudo da palavra de Deus, existe muita divergência. Por isso que existem tantas igrejas evangélicas espalhadas por aí. Mas nós precisamos nos unir por aquilo que é mais importante. Todas as igrejas evangélicas, por mais que são divergentes em assuntos menores, normalmente são convergentes e são muitas vezes unidos em assuntos maiores, como salvação somente pela graça, salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Isso é o que importa, a gente tem que se unir por aquilo que é mais importante, deixar de lado as picuinhas, as coisinhas irrelevantes, que muitas vezes não agregam nada. Então nós precisamos respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Para termos uma boa convivência, precisamos respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Tem também uma fábula, né, que eu já contei algumas vezes aqui no passado, do porco-espinho na era glacial. Quem já ouviu essa fábula do porco-espinho na era glacial? Nunca ouviram?
Mas antes de nós contarmos essa fábula, eu queria ler todo o contexto de Eclesiastes 4. Vamos ler a partir do versículo 9. Eclesiastes 4, do verso 9. Nós vamos ler até o 12. Eclesiastes 4:9 diz assim: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Então, eu também refletindo na morte do nosso colega de trabalho, Joel, eu hoje passei o dia inteiro praticamente respondendo às pessoas que perguntavam sobre o acontecido, né? Quem era o Joel? Ah, o Joel morreu. Morreu do quê? O que aconteceu? Como que foi? E na maioria das conversas que eu tive, as pessoas perguntavam, mas ele não morava com ninguém? Ele morava sozinho? Eu falava, morava sozinho. Aí as pessoas falavam, nossa, morava sozinho. Talvez, se ele estivesse morando com alguém, e tivesse, seja um AVC, ou seja, um infarto, e que não fosse tão grave, e que fosse, talvez, ajudado por outra pessoa, que verificou rapidamente os sintomas, verificou rapidamente o estado emergencial e foi procurar ajuda a tempo, ele poderia ter muito mais chance de sobreviver. Agora, uma das coisas que mais eu ouvi hoje também lá na portaria foi isso. Sabe-se lá desde que hora ele estava passando mal ou infartou no rancho dele, porque ele passou o dia inteiro lá, não sabemos se foi de manhã, se foi no almoço, se foi à tarde, se foi já perto da noite, porque ele estava sozinho. Se tivesse alguém, poderia falar, não, foi tal horário, e já chamei a ambulância chegou e deu tempo. Pode ser que mesmo com alguém, ele não teria chance, pode ser. Mas nós estamos falando aqui de estatística, a probabilidade de uma pessoa sobreviver, recebendo a ajuda de outra pessoa, é muito maior do que alguém que está sozinho. Então, meu irmão, quando você fez um compromisso de seguir a Cristo Jesus, o inferno passou a se levantar contra a sua vida. O inferno começou a trabalhar para que você desistisse, parasse no meio do caminho e simplesmente voltasse para o mundo, voltasse para o Egito. E aí eu pergunto para você, você acha que sozinho você vai conseguir vencer Satanás e os demônios? Não vamos. Não vamos. Precisamos uns dos outros, precisamos da igreja. Então, meu irmão, nós não podemos deixar de congregar, como diz a palavra, não é isso? Em Hebreus. É isso? Não deixando de nos reunir como igreja, mas antes, admoestando uns aos outros, porque o dia se aproxima, o dia do Senhor está próximo. Nós não estamos aqui para anunciar que tudo vai dar certo para você, que você vai viver o melhor dessa terra. Nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus para anunciar, Jesus está voltando, por isso arrume a sua vida, se arrependa, volte-se para Ele, esteja firme, permaneça, persevere no caminho, porque Jesus está voltando. Nós pregamos sobre o céu, nós pregamos sobre salvação. Vida boa aqui na terra, deixa para os pastores coach, deixa para palestrantes motivacionais. Nós estamos aqui não apenas para te motivar, para te causar uma sensação gostosa, para massagear o seu ego. Nós estamos aqui para falar sobre a realidade da eternidade. Todos vão entrar na eternidade. Uns no castigo eterno, outros no descanso e no prazer eterno. Amém. E para chegarmos lá, meu irmão, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da igreja. Eu não vou conseguir fazer nada sozinho.
E você também não vai conseguir fazer nada sozinho. Quanto mais uma pessoa se afasta da comunidade, da congregação, mais ela se esfria. Mais chance ela tem de cair, mais chance ela tem de cair numa armadilha do inimigo. Agora, quanto mais nós nos ajuntamos, mas também não adianta se ajuntar também, né? Estou junto na igreja, mas para dar lugar à minha carne, não adianta. Nós precisamos nos juntar para de fato falar sobre coisas espirituais. De fato, compartilhar sobre os testemunhos, compartilhar sobre o que a Bíblia diz, compartilhar, muitas vezes, momentos de oração. Se nós estivermos reunidos para isso, meu irmão, ninguém poderá nos resistir, nem mesmo a morte. Porque ainda que a gente morra, nós vamos encontrar a ressurreição. Aleluia. É a promessa que nós temos. Nós vamos ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando a falar sobre a fábula do porco-espinho, preste atenção. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Era glacial, a era do gelo. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então precisaram fazer uma escolha: ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Tem muita gente que sai da igreja, abandona a igreja porque se feriu com o irmão. Porque muitas vezes se ofendeu, porque muitas vezes se escandalizou com o irmão na igreja. E eu quero dizer, meu irmão, a igreja é um lugar cheio de, simbolicamente, porcos espinhos, todos nós, começando em mim. Se você chegar muito perto, pode ser que você vai se ferir. Então, amado irmão, nós só temos uma forma de sobreviver, é suportando os espinhos uns dos outros. Porque do contrário, eu não sou obrigado a aguentar, eu não sou obrigado a suportar. Esse irmão, essa irmã, ela faz isso, ela faz aquilo, e para mim isso é inadmissível. Eu não vou suportar, isso para mim eu não tolero. Tudo bem, morra sozinho, ou sobreviva, suportando as feridas dos espinhos. Amém? Moral da história: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar suas qualidades. Amém? Marcos capítulo 3, versículo 25. Coloca na nova tradução na linguagem de hoje. Marcos capítulo 3, versículo 25. Nós vamos ler até o versículo 26. Marcos 3, 25, na linguagem de hoje, diz assim: se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Então, até mesmo o reino das trevas sabe o poder da unidade, sabe o poder de vencer unidos. Mesmo eles sabendo que o futuro deles já está decretado, mesmo sabendo que eles já são derrotados, porque o Senhor já escreveu o destino deles, mesmo assim, eles andam unidos, porque sabem que somente unidos eles vão conseguir ter algum êxito no objetivo e na missão que eles têm. E qual é a missão deles? Se não destruir as nossas vidas. E eles têm destruído as pessoas aí fora, irmãos? Tem destruído até pessoas dentro da igreja, sim ou não? Por que eles fazem isso? Porque eles estão unidos. E muitas vezes nós que dizemos portadores do amor, muitas vezes andamos desunidos, divididos. Então, não vamos vencer, seremos derrotados.
Nós vamos fracassar se não nos unirmos. Agora, se estivermos unidos, um ajudando o outro, nós venceremos. Porque não estaremos apenas unidos, mas unidos no propósito de Cristo. Unidos no exército, aonde Jesus vai à frente, aonde Jesus é o nosso general, e aonde Ele vai à frente, aonde Ele é o general, nenhuma batalha é perdida. Unidos nós venceremos. João 13:35. Coloca na NVI. João 13:35. Com isso, deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Quantos discípulos, seguidores de Jesus nós temos aqui? Levante a mão bem alto com convicção. Aleluia, glória a Deus. Sabe qual é a maior característica de que você é um discípulo de Jesus? Que você tem uma Bíblia. É isso? Não. A maior característica de que você é um discípulo de Jesus é porque você vem na igreja. É isso? Também não. A maior característica de que você é um discípulo de Jesus é que você canta louvores. É isso? Também não. A maior característica de que você realmente é um discípulo de Jesus é se você ama os seus irmãos. Se você amar os seus irmãos, se nós amarmos uns aos outros, todos lá fora saberão que somos discípulos de Jesus. Agora, estar dentro de uma igreja não garante a nossa reputação como discípulos de Jesus para aqueles que lá fora estão. Atos capítulo 2, versículo 44. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Atos 2, 44 diz assim, NVI mesmo, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja primitiva foi a igreja que mais realizou. Ela foi a igreja mais perseguida, mas ao mesmo tempo também foi a igreja que mais realizou obras para o reino de Deus. Foi a que mais frutificou. A igreja inicial, a igreja que começou com os 12 apóstolos, foi a igreja mais perseguida, mas foi a que mais produziu bons frutos no reino de Deus. Sabe por quê? O segredo está aí. Eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Hoje eu precisava de uma ajuda, o irmão Dorival estava lá e me ajudou, me socorreu. E está sempre disposto, né, a ajudar todo mundo, a irmã Edna também, tantos outros irmãos, irmã Ana, irmão Ziel, o irmão José Francisco, quantas vezes, né? Falou assim, irmão, estou à disposição, tem a carretinha, tem o carro, estou à disposição. E tantos irmãos, irmão Moacir, né, com o talento que Deus deu, fazendo aí todos os trabalhos aí de manutenção na igreja, de maneira, sabe, com perfeição, né? Gosta de fazer as coisas bem feitas. Então, olha aí o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Para isso nós precisamos entender os espinhos. O meu irmão pensa diferente de mim, tem defeitos que podem me ferir, mas eu preciso suportá-lo, eu preciso amá-lo. E nós precisamos entrar em um acordo, nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Não pode ter propósitos individuais e particulares. Eu não posso pensar em mim, nós temos que pensar no coletivo. Temos que pensar em todos. Para finalizar, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. A NVI. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Versículo 9. Não paguem o mal com o mal, nem insulto com insulto,
Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados, e assim receberão bênção por herança. Não fomos chamados para amaldiçoar, nós fomos chamados para abençoar. Eu já vi pregadores e pseudo-profetas na internet, na televisão, jogar maldição, jogar praga. Eu te amaldiçoo, como se fosse profeta do Antigo Testamento, né? Nem eles faziam dessa forma como eles fazem. Mas Deus não nos chamou para amaldiçoar quem nos fere ou quem pensa diferente de nós. Não, nós somos chamados para abençoar. Na nossa boca tem que ter bênção e não maldição. Aliás, a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Foi Jesus que diz isso, né? Se da nossa boca sai maldição, o que tem no nosso coração? Agora, se o nosso coração é um coração abençoado e abençoador, da nossa boca sairá bênção. Então, meu irmão, vou repetir. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer o pecado. Você nasceu para vencer o mundo. Você nasceu para vencer o diabo. E você nasceu para vencer a sua própria natureza pecaminosa, a sua carne. Mas você não vai conseguir vencer sozinho. Você precisa do seu irmão. Você precisa da igreja. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Amém, Joyce? Há uma música antiga que nós cantávamos, né? Tinha louvores que eram direto a Deus, né? Era o louvor, era a adoração. Mas tinham canções que nós fazíamos com uma reflexão bíblica, como um lembrete da nossa identidade. Nós somos um povo que se ama, que se une, que abre mão das divergências, que suporta uns aos outros no temor de Cristo, com um propósito maior de glorificar a Deus, edificando a igreja que Ele instituiu. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.